Quem quer receber o toque do Senhor aqui nessa noite? Glória a Deus, Senhor, glorifica, igreja. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Toda honra, toda glória é dada a Deus. Amém, porque Ele é digno de toda honra e toda glória. Amém? Glória a Deus. Agora os irmãos, vamos ficar de pé, em nome do Senhor Jesus Cristo. E você abre a sua Bíblia em Mateus 28. Aleluia, Jesus. Os irmãos abrem as suas Bíblias em Mateus 28, 17. Glória a Deus. E tem por título a última Páscoa, a Santa Ceia. Amém? Todos acharam? Amém, Jesus. Glória a Deus. Amém, igreja? Amém. E no primeiro dia da festa de Pão Asmos, chegaram os discípulos junto de Jesus, dizendo: onde queres que façamos os preparativos para comeres a Páscoa? E ele disse: ide à cidade, a um certo homem, e diz-lhe: o mestre diz, o meu tempo está próximo em tua casa, celebrai a Páscoa com os meus discípulos. E os discípulos fizeram como Jesus lhe ordenara, prepararam a Páscoa, e chegando à tarde, assentou-se à mesa com os 12. E comendo eles, disse: em verdade vos digo que um de vós há de me trair. E eles, entristecendo-se, começaram cada um a dizer-lhes: porventura sou eu o Senhor? Porventura sou eu o Senhor? E ele respondendo disse: o que mete comigo a mão no prato, esse me há de trair. Em verdade, o Filho do Homem vai, como acerca dele está escrito, mas algum daquele homem, por quem o Filho do Homem é traído, vos seria para esse homem, se não houvesse nascido. E respondendo Judas, o que traía, disse: porventura sou eu, Rabi? Ele disse: tu disseste. E quando comia, Jesus comeu o pão e abençoando partiu e deu aos discípulos e disse: tomai e comer, isto é o meu corpo. E tomando o cálice, dando graças, deu-no, dizendo: bebei deles todos. Amém, Jesus? Glória a Deus. Porque isso é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. E digo-vos que desde agora não bebereis deste fruto da vide, até aquele dia em que o beba de novo convosco no reino do meu Pai. E tendo cantado o hino, saíram para os montes da glória. Amém, Jesus? Glória a Deus. Aleluia. Os irmãos podem aceitar em nome do Senhor Jesus Cristo. Nós estamos nessa noite, né? Aleluia, Jesus. Nós estamos nessa noite sabendo que o mundo inteiro sabe que hoje é domingo de Páscoa, não é verdade? Enquanto nós celebramos um Cristo vivo, um Cristo que foi naquela cruz, naquele madeiro, apregoado, né? Sofrido, gemido, sofreu ali, pagou por nós todos os nossos pecados, para que nós venhamos hoje ser mais do que vencedor em Cristo Jesus nosso Senhor. E nós sabemos que Páscoa significa passagem de uma vida, né? Da vida, né? Para a morte, significa. Então Jesus, aleluias, louvado seja o nome santo do Senhor, foi entregue ali naquela cruz, foi entregue nas mãos do presidente, dos escribas, dos fariseus, onde eles tentavam, aleluia, Jesus, tentavam, né, condená-lo de qualquer forma para matá-lo. Então Jesus, naquele lugar ali, ele já sabia que estava chegada a hora dele, quando ele disse, né: Pai, passa de mim esse cálice, mas todavia que não seja feita a vontade dele, mas que sim, que seja feita a vontade de Deus. E assim foi cumprido, para a honra e glória do nome santo do Senhor, quando ele disse que um dos 12 havia de trair. E Judas ali sabendo, aleluias, que ele era o traidor, pois ele conhecia e sabia, por causa da avareza, por causa do dinheiro, que é o engano de todo mundo, de toda a terra. Jesus ali foi entregue nas mãos do presidente, aleluia, Pilatos. Louvado seja o nome santo do Senhor, dos soldados, dos escribas, né? E o Senhor foi entregue ali,
E naquela cruz daquele madeiro, aleluias, ele entregou, aleluia, como ovelha, matador. Louvado seja Deus, sem nenhum pecado, sem uma mácula. Foi entregue nas mãos, aleluias, dos fariseus, onde condenavam, onde, quando começou naquele lugar ali, ele foi crucificado, aleluias, e diziam, né, vamos fazer o quê? Prenda Barrabás, mate Barrabás ou solte Jesus, aleluia, e eles resolveram, gritavam, solte Barrabás, e o Senhor sabia que ele tinha que morrer pelos nossos pecados, aleluia, Jesus, glória a Deus. E nos dias de hoje, igreja, não é diferente, aleluia. Quantas vezes nós crucificamos o nosso Senhor? Quantas vezes, aleluias? Glória a Deus. Quantas vezes nós o crucificamos? Quantas vezes, aleluia, Jesus, nós guardamos como os próprios católicos guardam a imagem de um Cristo morto? Numa procissão, quando eu ainda não o conhecia, eu chorava quando via, né, carregando aquele Cristo morto, aquela imagem daquele Cristo morto na cruz de um madeiro. Eu chorava e não tinha convicção que hoje eu ia servir um Deus que tudo pode, um Deus que tudo sabe, um Deus que entregou a vida por nós naquela cruz, aleluia, para que aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, a vida, aleluia, de sabermos e termos a certeza que um dia estaremos com ele, pois ele mesmo disse, ide por toda a criatura, pregai a palavra, o evangelho, aleluia, Jesus, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, aleluia, Jesus. Onde os irmãos abrem aí, louvado seja Deus, em Mateus 28, 16, 19. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que vos tem mandado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Aleluia. Jesus sabia, igreja, que ele ia passar por tudo isso. Então, depois de tudo aquilo, os cravos nas mãos, os pregos nas mãos, os pregos nos pés, aquela, aleluia, coroa de espinhos, a lança que foi atirada nele por nossos pecados, para que nós sejamos mais que vencedores, pois somos predestinados a vencer e vencer. Aleluia. Se você está esperando de Deus, continua esperando, continua orando, jejuando, agradando a Deus, porque se nós procurarmos agradar, santificar, porque a palavra diz que sem santificação nós não veremos a Deus. Aleluia. Quantas das vezes nós reunimos através desse pecado miserável, porque o Senhor amou o mundo de tal maneira que ele deu seu único Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aleluia. Essa palavra é uma palavra de salvação, uma palavra de garantir a nossa vitória no lado de Jesus, porque um dia seremos servidos por ele, viremos face a face o Rei. Aleluia, glória a Deus. Jesus aguentou toda a calúnia, toda a mafâmia. Jesus, aleluia, eles procuravam, louvado seja o nome santo do Senhor, eles procuravam motivo para prendê-lo, para matá-lo, mas eles não achavam, igreja, eles não achavam mácula nenhuma no nosso Senhor. Aleluia. Ele foi como uma ovelha calada, muda para o matador, aleluia. Então um dia ele disse assim: Pai, se possível, passa de mim esse cálice, mas todavia que não seja feita a minha vontade, mas a vossa vontade, aleluia. Teve momento em que Jesus se suou, Jesus chorou, Jesus achava que ele estava até só, aleluia. Quando ele sentiu, aleluia, tristeza, angústia, em tudo aquilo que ele ia passar, louvado seja Deus, mas ele sabia, tinha convicção e certeza que ele nos amou primeiro, aleluia. Antes mesmo de entrarmos no ventre da nossa mãe, o nosso Senhor nos amou, e canta lá, abraço e anda na mandácia. Jesus nos amou de tal maneira, aleluia. O Senhor Deus nos amou de tal maneira que ele deu seu Filho unigênito. Ele olhou aqui para baixo, igreja, ele não viu nenhum justo sequer. Isaías relata que ele não viu nenhum justo sequer,
mas ele disse, aleluias, louvado seja o santo nome do Senhor, ele deu seu único filho, para que aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aleluia, que maravilha, poder saber e ter certeza que nós temos um Salvador, que nós temos um Deus por nós, um Deus que julga nossas causas, aleluia, um Deus que nos entrega, aleluia, a vitória, em nome do Senhor Jesus Cristo, para a glória de Deus. Deus é fiel, igreja, continua esperando. Se você fez uma petição ao Senhor, que você continua esperando nele, deleite-te no Senhor e Ele satisfará o que deseja do teu coração, com certeza. Quantas vezes nós desesperamos, nós às vezes não queremos esperar no Senhor, quantas vezes nós crucificamos Ele, não é verdade? Colocando, às vezes barreira, para que não venha mesmo acontecer o que tem que acontecer nas nossas vidas. Mas nós temos que ter fé, e fé firme e fundamento das coisas que nós não vimos e esperamos com certeza. Como uma grávida tem certeza, que depois de 9 meses ela vai tomar seu filho nos braços. Assim também Jesus quer que nós guardemos essa fé convicta no Senhor Jesus Cristo. Creia no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e tua casa. Você que tem esperado no Senhor, continua esperando, aleluias. Glória a Deus, porque não foi em vão a morte de cruz. Não foi em vão, igreja. Continua esperando no teu Deus, aleluia, falando em ressurreição, aleluia, Jesus, e eis que houver um grande terremoto, depois de tudo, da ressurreição do Senhor, um anjo do Senhor descendo do céu, chegou removendo ali sentado naquela pedra, aleluia. Quando foi Maria Madalena e Maria, mãe de Jesus, elas chegaram até ali e ficaram, meio aterrorizadas assim, quando viu aquele homem com vestes resplandecentes, aleluia, ali sentado naquela pedra guardando o corpo de Jesus, aleluia. Mas então o anjo disse: não está aqui quem vos procurais, aleluia. Já subiu, Jesus subiu aos céus, aleluia, para interceder do lado do Pai, com gemidos inexprimíveis, aleluia, para interceder por nós. Vamos aguardar, aleluia, até a consumação. Ide, igreja, por todo mundo, não tenha vergonha não, prega o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, quem não crê já está, quem não crê, se não creu, igreja, não haverá salvação só de você não crer. Mas se você crer, confiar, esperar no Senhor, porque não foi em vão, aleluia. Louvado e agradecido é o nome santo do Senhor. Eu quero dizer para os irmãos que grande é a obra que Deus tem nesse lugar. Deus tem mistério grande a fazer aqui. Deus tem aqui coisas, rolos para ser desenrolado nesse lugar. Quando eu cheguei aqui, muito me alegrou, sabe? Porque eu tenho certeza que a vitória vem e muitas irmãs vão contar a grande vitória. Porque aqui nesse lugar, igreja, louvado seja o nome santo do Senhor, o Senhor faz uma presença magnífica. Aleluia, Jesus. Se você der glória, o Senhor fala: o meu espírito eu te dou, foi eu te encher do meu espírito, e você vai cantar o cântico da vitória, e o nome do Senhor vai ser glorificado. Glória a Deus, e canta labraçubi, andas, aleluia, lamassubi, canta, terra, lamachuri, anda, lamandácia, eis que meu espírito habita neste canto, lamassubi, anda, lamandácia, Deus habita nesse lugar, aleluia, se eu creio, Jesus. Louvado seja o nome santo do Senhor. E falando, igreja, aleluia, em crucificação, aleluias, glória a Jesus. Onde está escrito aqui? Oh, glória! Louvado seja o nome santo do Senhor, aleluia. Onde está escrito? Glória. Aleluia, louvado seja Deus. Em Mateus 27, 32. E quando saíram, encontraram um homem sirineu, chamado Simão, a quem constrangeram a levar a sua cruz. E chegando ao lugar chamado Gólgota, que quer dizer lugar de cadeia, deram de beber vinho misturado com fel. Mas ele, provando, não quis beber. E, havendo crucificado, repartiram suas vestes, lançando sorte para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta. Repartiram entre si os meus vestidos,
e sobre a minha túnica lançaram sorte. Aleluias. Ainda cavaram, né? Ali, ainda guardaram ali, por cima da sua cabeça, puseram escrita a sua acusação. Este é Jesus, o Rei dos Judeus. E foram crucificados com eles. A Bíblia diz que foram crucificados com eles 2 ladrões salteadores, um à direita e outro à esquerda. Louvado seja o nome santo do Senhor. E os que passavam blasfemavam ainda dele, meneando as cabeças e dizendo: tu que destrói o templo e em 3 dias o reedifica, salva-te mesmo, se és filho de Deus, desça da cruz. E da mesma maneira também os príncipes do sacerdote, porque os escribas e os anciãos e os fariseus, escarnecendo, diziam: salva os outros e a si mesmo não pode salvar-se. Se és o rei de Israel, desça agora da cruz, que criamos nele. Amém? Glória a Jesus. Ali eles zombaram ainda de Jesus, né? Na crucificação. Louvado seja o nome santo do Senhor. Onde o Senhor foi pregar, foi, né, pregado ali naquela cruz, com 2 salteadores, com 2 ladrões. E ali naquela hora, eles gritavam: prenda Jesus, né? Solte Barrabás. E Barrabás, né, com aquele olhar cínico, olhava assim e dizia: como pode, vai soltar eu? Cada um ali sabia que o Senhor não tinha mácula nenhuma. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Mas ali tem, né, 2 salteadores e um falava para ele, desafiava o Senhor: se és verdadeiramente o Filho de Deus, salva-te mesmo, desça da cruz. Aleluias. Mas o outro, né, disse: Senhor, lembra-te de mim quando estiveres no teu paraíso. Amém? Louvado seja o nome santo do Senhor. O Senhor disse para ele: hoje mesmo, na verdade vos digo, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Aleluia. Ô igreja, eu creio assim, o véu se abriu, conforme está escrito na palavra, né? O Senhor subiu naquela mesma tarde, ele já estava com o Senhor nos céus. Louvado seja o nome santo do Senhor. E hoje em dia, a mesma coisa acontece hoje. Quantas vezes, né, nós negamos o Senhor? Quantas vezes, né, nós crucificamos Ele? Então, o que nós temos que fazer é levantar nossas cabeças, servir o Espírito de verdade, andar em novidade de vida com Ele. Só Ele, igreja, só Ele sabe da nossa cruz. Nossa cruz Ele põe sobre si, Ele tomou sobre si as nossas dores. Ei, você que está enfermo, você que está esperando de Deus nessa noite uma resposta, aleluia, uma resposta para o seu casamento, uma resposta para a sua cura, uma resposta para a sua vida, uma libertação para os seus filhos. Espera tão somente em mim, diz Deus para ti nesta noite. Derrama do teu poder sobre a igreja nesta noite, Pai, e da vitória, Deus da vitória, para o glória do teu santo nome. Foi por amor, igreja, por amor. Foi por amor que aconteceu tudo aquilo com Ele, porque Deus amou o mundo, Deus amou o homem de tal maneira, né? De tal maneira, de uma maneira, né? De um amor ágape, um amor puro, um amor de Deus para com cada um de nós. Que maravilha! Quem já pode pensar assim, como Deus me amou? Ele me amou primeiro. Mas antes de nós nascermos, antes de formar no ventre das nossas mães, é mistério de Deus. Quem formou os ossos, quem formou nós dentro do ventre da nossa mãe, aleluia, foi o Senhor, igreja. Ele que nos formou, Ele instituiu cada um de nós, nossos familiares. Ele que nos deu amor, aleluia, de tal maneira. Fala para seu amigo do lado: Deus me amou de tal maneira. De tal maneira o amor de Deus, amor ágape, amor sincero, amor puro, aleluia. Ele não ama o nosso pecado, mas Ele nos ama, viu? Mas Ele, né, Ele deixou para nós, Ele falou para nós: eis que vou preparar lugar, para que onde eu estiver, estejais vós também, amém? Oh, que amor
O amor verdadeiro, amor de Deus, aleluia, Jesus. Glória a Deus, aleluia. Não está aqui quem tu procuras, mas ressuscitou, aleluia. Eu acho muito linda aquela passagem, quando diz assim: louvado seja o nome santo do Senhor. Os discípulos ali reunidos, né? Pedro já sabia que ele ia trair Jesus, porque Jesus falou com Pedro: antes que o galo cante 3 vezes, tu has de me trair, aleluia, Jesus. E quando ali, né, eles encontraram Pedro no caminho, Pedro assim, meio escondido: você, aqui é eis um Galileu. Ele disse: você conhece? Não, nunca vi, aleluia. Ele negou 3 vezes a Jesus. Quantas vezes nós negamos a Jesus? Quantas vezes, né, os pastores: fulano, você vai ali, eu não posso, eu não vou. Eu quero dizer para os irmãos que eu não sou pregadora da palavra, eu amo mais louvar, aleluia. Mas quando a irmã Marlene falou: irmã Marisete, você vai lá? Eu falei: vou sim, irmã, vou pela misericórdia do Senhor, porque, sinceramente falando, eu prefiro ser assim como Jeremias. Aí eu não sei falar, Senhor. Aí eu não sei falar, mas o Senhor nos dá graça, igreja. O Senhor tira a vergonha, o Senhor tira a tristeza, o Senhor trabalha de uma maneira, aleluia, sobrenatural nas nossas vidas. O Senhor nos enche do teu Santo Espírito, aleluia. O Senhor nos ensina a caminhar, o Senhor nos ensina somente, tão somente, abre a tua boca que eu encherei, aleluia, e aqui nesta noite tem gente tomando nessa mesma posição: Senhor, eu não sei falar, Senhor, como que eu faço? Eu não posso. A gente sempre coloca obstáculos nos nossos caminhos. Somos nós mesmos, igreja, que colocamos. Mas quando nos entregamos, aleluia, de corpo ao Espírito, nós vamos falar assim: por que não? Nós vamos sim, nós não temos nível superior, mas nossa faculdade é do céu, aleluia. A melhor faculdade é a ciência. E quando ela dá sua anda, como andar abraçar, Deus é fiel, igreja. E quando nós temos a vontade e o desejo, Ele vai, aleluia. Glória a Deus. Eu cresci, igreja, aleluia, Jesus. Nós temos que ser imitadores do Senhor. Nós temos que ser, aleluia, verdadeiramente com coração voluntário, voltado a Deus. Louvado seja o santo nome do Senhor. Quando nós negamos o Senhor, quando nós não queremos ofertar o nosso dízimo, quanto mais o Senhor nos dá, quanto mais o Senhor nos dá, mais nós não queremos tirar o dízimo para a obra do Senhor. Nós temos que ter um coração voluntário a Deus, a servir a Deus, indo, eu falo primeiro para mim, indo visitar os presos. Quantas vezes o Senhor nos diz: eu estava doente, não posso me visitar, no hospital visitar, estava preso, não posso me visitar, aleluia, estava nu e não me vestiste, estava, aleluia, com sede, não me desse de beber, aleluia, glória a Deus. Lembramos, né, da sede, lembramos também, aleluia, louvado seja o santo nome do Senhor, a lança, né, a lança que foi ferida, jogada no Senhor, louvado seja Deus. E quando o Senhor deu aquele último suspiro, quando Ele falou, né, igreja, aleluia, Jesus, Pai, está tudo consumado, aleluia, glória a Jesus. Entrega, igreja, teus caminhos ao Senhor, confia nele, e mais tudo Ele fará na sua vida. Mas entrega, aleluia. Labracanda, labraçuberanda, aqui no nosso meio, louvado seja o nome santo do Senhor. Tem uma pessoa, aleluia, Jesus, glória a Deus, aleluia. Você está meio indeciso, você às vezes pensa assim: eu não sei se eu vou, mas fica aquela tristeza corroendo seu coração. Eu quero te dizer que nessa noite, servir a Jesus é motivo de alegria, de renovação, é motivo de renovo, igreja, é motivo de andar com Ele, ser um só, aleluia, de fazer a vontade dEle, é motivo de renunciar, aleluia. Se você não renunciar, ninguém serve a 2 senhores, ou há de agradar um e desagradar o outro, ou há de dar alegria no coração de um, não é verdade? E há de ser rival para o outro. Então você tem que declarar amigo de Deus. Você tem que declarar
companheiro, amigo do Senhor, irmão do Senhor Jesus. Então desça daí, desça desse muro, aleluia, grande Deus de poder e glória, desça desse muro e vem servir ao Senhor em espírito e verdade, em liberdade de fé, aleluia, Jesus, glória a Deus, aleluia. Você, né, que estava na sua casa, pensando, né, foi duro, foi triste para você chegar até aqui. O inimigo levantou contra você, tentou te derrubar, porque você provou um ato de fé. Deus está falando contigo nessa noite. Grande é a vitória, viu, irmã Marlene? Grande é a vitória que Deus tem na sua vida. Aleluia, você vai subir aqui no altar e vai contar que o Senhor é Deus, porque Deus está desenrolando o rolo. Benjamin, Deus está desenrolando nessa noite, trazendo a vitória, para você contar o cântico da vitória. Eu quero dizer para os irmãos um testemunho, aleluia, de 10 minutinhos, que o Senhor, né, fez grandes coisas na minha vida. Grandes coisas fez o Senhor na minha vida. Por isso eu estou aqui bastante alegre para poder contar a vitória. Deus tirou o meu esposo, aleluia, do monturo, da escuridão, da sujeira do pecado imundo. Colocou na presença do Senhor. Mas tudo é com amor, igreja. Com amor de Deus guardado no seu coração. Quando você deixa todo mundo falar, você só marcha. Você só serve a Deus, você só santifica, você só ama, aleluia. Você descansa no Senhor, no teu Deus que te gerou. Enquanto ali meu esposo andava, né, na perdição do mundo, eu 7 anos marchei na presença do Senhor, aleluia. E até que um dia o Senhor falou para mim: toma posse da vitória hoje. É hoje, igreja, sua bênção. É hoje para a glória de Deus. Se você crer, você vai sair daqui levando a vitória. A vitória não da crucificação da cruz, mas a vitória de um Cristo vivo que desceu, está conosco todos os dias, aleluia, até a consumação do século. Então eu quero dizer para os irmãos que não foi diferente na minha vida. O Senhor levantou o evangelista Hilton. Levanta as mãos aí, meu esposo, e mostra para a igreja. Evangelista Hilton, o Senhor libertou, trouxe para a igreja. Tem 5 anos que meu esposo serve ao Senhor. Deus tirou do monturo, tirou das drogas e deu vitória para a minha vida. Aleluia. Deus deu vitória na vida do meu filho, o William, que não está aqui presente, porque ele trabalha na igreja lá na Cachoeirinha. Deus trouxe minha nora para a presença do Senhor, só no calado e no amor, igreja. Caladinho com Jesus, bem caladinho com Jesus, que você vai passando, cantando louvores. Porque nesta noite feliz, eu creio que nesse santo lugar, o Senhor se faz menção, e assim andando de glória em glória, aleluia, de vitória em vitória, porque o Senhor faz presente. Ali está, né, a minha filha Marielle, a minha caçulinha Marielle, a minha filha antepenúltima Mariane, né, ali está o Luan, a minha filha Alessandra, com a minha neta ali no colo, minha filha do coração, o Senhor tirou das drogas. Alessandra, ela é minha filha do coração, para a honra e glória do nome santo do Senhor. O Senhor tirou ela das drogas, da bagunça da vida. E o Senhor está fazendo um renovo, dando ela um casamento para a glória de Deus. Ali está, é um trabalho que nós estamos fazendo com o irmão Luan. Levanta as mãos, irmão Luan. Irmão Luan é meu sobrinho pela minha fé do coração. Aleluia. E o Senhor falou: abre as portas. No Natal, estávamos reunidos, né? Na minha casa, no Ano Novo, igreja, perdão. Estávamos reunidos na minha casa. Quando o Senhor falou, aleluia, louvado seja o nome santo do Senhor. Fizemos uma roda, nós colocamos de joelho, como de costume, e a gente ora lá enquanto está todo mundo nos fogos, nos tiros, nós lá de joelho orando a Deus. Em nossa igreja, naquele dia não ia ter evento, e nós ali joelhados oramos, levantamos, oramos, e o Senhor então usou meu filho William, falou: mãe, eu vou pegar um lençol lá no maleiro branco, só tem um lençol branco. Ele pegou o óleo e Deus ali começou a usar ele. E pela misericórdia o Senhor começou a me usar. E eu cheguei nesse jovem e falei: Luan, o Senhor está falando contigo que hoje, que o inimigo está cercando, fazendo um cerco para te colocar, um cerco de morte. Ô Luan, cuidado. Deus está falando que o diabo está querendo ceifar a sua vida. Aí ele olhou assim, virou e olhou. Assim, mano, eu falei: não, meu filho, não aceita isso. Aí então Deus falou para mim, logo o Senhor falou:
prepara as portas que ele vai passar por essa casa. Eu falei, amém, Jesus, porque esse trabalho já tinha cessado na minha vida. Porque para quem não sabe, igreja, mesmo antes, né, de estar assim firme com o Senhor, eu só trabalhava ali na Avenida Rio Branco, 511. Eu venho da igreja Paz e Vida, do pastor João Henrique Palharim. Ali o Senhor, né, me usava pela misericórdia de Deus. E ali o Senhor começou a me dar os dons preciosos do Senhor. Então, quando o Senhor falou, Luan, vigia, cuidado, entendeu? Eu entreguei aquilo que era para ser entregue. Entreguei para a Alessandra que o Senhor ia trazer o esposo dela. Entreguei para a minha nora que o Senhor tinha uma faculdade para ela passar. E entreguei para o meu filho para vigiar, porque o diabo queria secar os pés do meu filho. Aleluia. Naquela mesma noite, depois daquela noite que passou aos meados de janeiro, até agora fevereiro, no princípio de fevereiro, no final de janeiro, né, Luan? O Luan chegou em casa, corrido, igreja. O irmão com o olho desse tamanho. Falei, o que é, Luan? Estão querendo me matar. Eu falei, como que aconteceu isso? Eu tinha esquecido que o Senhor tinha falado. Depois veio a lembrança que o Senhor tinha falado. Então o Luan está na minha casa, para o glória do nome santo do Senhor. Aceitou Jesus, está aguardando para o batismo. Glória a Deus. Exalte, igreja. Exalte o nome do Senhor. Ele é toda glória, toda adoração ele levou. Assim também aconteceu com a Alessandra. Chegou o nome de Deus e falou para ela, Alessandra, chegou em mim, aqui mora uma moça, trabalha uma moça, que chama Alessandra, que ela trabalha comigo no restaurante, a irmã Marlene sabe onde. Aqui tem uma moça que chama Alessandra, eu vim aqui porque eu vim conversar com a senhora, que eu quero conhecê-la. Viu, igreja? Deus é fiel. Quando Deus fala, Deus cumpre. Deus nos usa pela misericórdia. Aleluia. E para cumprir ainda mais, para o glória do nome santo do Senhor, a minha nora, a Michele, hoje é evangelista, e tem uma semana que ela está fazendo a faculdade, para a glória de Deus. Deus abriu as portas. E o meu filho, o segundo, que chama Rodrigo, para a glória do Senhor, foi andar de metrô, resolveu, eu havia dado para ele o dinheiro, falei, filho, não gasta não, deixa para você ir no interior, que ele ia ver a mulher dele que está lá com 2 filhos. Ali é a bênção de casa, né? Agora, Deus. Ali, cada um fala assim, eu tenho uma ovelha negra na família, né? Ali é a bênção. O meu filho Rodrigo ali é a bênção, é luta, igreja. É só glória, caladinho, o amor de Deus, o amor. Não, mãe, peraí, não. Filho, vamos para a igreja, mas não é por força nem por violência, mas sim pelo meu espírito, né? Então ali o Rodrigo gastou o dinheiro todo dia na noite, nas orgias, da bagunça, da prostituição. Mas eu sei que Deus tem um chamado, aleluia. Deus tem um grande chamado na vida do pastor Rodrigo. Que lá em casa é 4 estacas, pastor Hilton, pastor William, pastor Rodrigo e pastor Vitor. Aleluia. Glória a Deus, eu estou esperando. Tem 23 anos que eu estou esperando no Senhor. Aleluia. Então, conclusão, o Rodrigo pulou o muro. Um outro rapazinho viu meu filho pular o muro e também falou, ele pulou, eu vou pular também. Sem vigilância, pulou. Conseguiu, né, andar 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6, como que chama? Trilho, isso, 3 trilhos. O Senhor foi passando o meu filho porque eu estava em oração. Rodrigo bebeu a noite inteira, bagunçou, ficou lá na bagunça. Quando foi de manhã, ele resolveu ir para o interior, com medo da esposa não querer, da mulher que ele tem não querer, né? É a esposa pela minha fé. Em nome do Senhor Jesus Cristo, que eu amo muito demais as minhas noras, né? Quando eu vejo falando de nora, que sogra é isso, é aquilo, eu sou sogra de Jeová. Quem está errado é meus filhos, quem está certo sempre será minhas noras para a glória de Deus. Que eu sei que eu conheço cada nora que eu tenho, e Jesus também. Quando ele passou os trilhos da linha, o Rodrigo, meu filho, conseguiu pular direitinho. Mas o rapazinho que viu o Rodrigo pulando, falou, vou passar também. Quando ele vai, ali é 7.500 volts de potência, né? É muita energia ali. O rapazinho passou, pulou, conseguiu passar a primeira, a segunda. Na terceira linha, ele caiu, ele encostou a pele do pé no trilho. E ele caiu. Quando ele caiu, ele começou a agonizar e ali foi
E foi rolando. E os policiais que vinham. Eu estou contando para a igreja glorificar o nome santo do Senhor. Suas orações, igreja, não é em vão. Porque os policiais que viram aquele rapaz caindo e o metrô já vinha para passar em cima dele, ele perder totalmente a vida. E ali eu estava, eu e Deus, sei como eu clamo ao Senhor por aquele filho. O meu filho conseguiu passar em todos os trilhos e não encostou nada dele. O rapazinho começou a agonizar e o Rodrigo, meu filho, já estava lá em cima já, na plataforma. Quando ele viu o rapaz ali daquele estado, ele pulou. Os irmãos sabem que o filho da gente imita a gente, né? Eu amo cuidar de alguém se Deus me coloca no meu caminho. Rodrigo desceu para pegar o rapaz, quando toda a turma que estava em cima da plataforma gritava: não vai, você vai morrer, não. Os policiais gritavam do metrô. E o Rodrigo falou: não, eu vou. Só que o rapaz estava com a mochila nas costas. Ele tomou a mochila, pegou o rapaz pela mochila, jogou para cima. Louvado seja o nome santo do Senhor. E o rapaz veio no corpo dele, meu filho é bem altão, bem fortão, igual eu, bem altão. Ele jogou o rapaz para cima e ele falou: mãe, eu não sei como eu aguentei segurar aquele rapaz. Eu falei: foi Deus, meu filho, não foi você. Quando ele pegou, o rapaz já estava com a perna deformada, pastores. Ele segurou e colocou em cima dele. E colocou o rapaz em cima da plataforma. Nisso, quando ele colocou em cima da plataforma, quem estava em cima começou a aplaudir meu filho. E quando ele chegou, falou: mãe, começaram a me aplaudir. Eu pensei que eles iam até me prender. Eu falei: por quê, filho? Você fez um ato lindo. Ele falou assim: não, mãe, eu não sei. Eu não entendi o que era. Mas era Deus, não foi meu filho. Foi Deus, porque a mamãe ouviu uma voz que dizia no meu ouvido assim: ó, não toque na pele dele. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Deus, igreja, guarda nossos filhos. Deus guarda nossa casa. Deus guarda nossos esposos, nossos cônjuges. Deus guarda nossos filhos, nossos netos, nossa família. O sangue de Jesus é coberto cada dia. Deus dá livramento, aleluia. Deus enche eles de todo poder, da glória e da graça. Lama suplicanta, lamandácia, igual súbia. Deus sustenta os nossos e nossa família. Aleluia, está entregue nas mãos do Senhor. Aleluia. Se sua esposa não vem, continua vindo. Se seu esposo não vem, continua vindo. Deus vai salvar ele. Deus vai libertar. Deus vai colocar, aleluia, uma dessa aqui na sua mão. Ele colocou na minha, vai colocar na sua também. Ele vai dar aos seus filhos. Você tem que profetizar e de noite chorar na cabeça deles, agradecer a Deus aquele dia, cada dia de livramento que o Senhor dá. Amém? Glória a Deus. Eu fiquei caladinha, não deitei desespero, não deitei ganância, mas esperei e glorifiquei ao Senhor, porque nós somos predestinados a vencer e vencer, porque já foi pago na cruz do Calvário. Assim eu agradeço a rica oportunidade, em nome do Senhor Jesus Cristo. Peço aos irmãos que orem por mim, viu? Olhem por mim, que eu estou ali na Boiçucanga ali tentando fazer a obra de Deus, de pouquinho, né? Em pouquinho. Faça a obra com a Emanuela, com o Carlinhos. Estou fazendo com o Luan agora, né? Devagarzinho ele está fazendo a obra. Estou com minha netinha ali, a Isadora também, a mãe rejeitou. E deixa, igreja. Vamos jogar lá na casa do muro ali de Jericó. Vamos jogar lá em cima do muro. E Deus vai dando sustento, vai dando força, vai dando graça. E assim eu agradeço a rica oportunidade em nome do Senhor Jesus.